Açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, xilitol, aspartame. Esses são alguns tipos de açúcares existentes nos dias de hoje. Esses diferentes tipos de açúcares variam de acordo com a sua origem e processo de fabricação, adquirindo características nutricionais diferentes. Existem algumas opções mais naturais em que se consegue manter algumas fibras ou minerais presentes na matéria-prima da cana. Porém, independente do tipo de processamento, o açúcar é um tipo de carboidrato simples que deve ser evitado e consumido apenas em pequenas quantidades. Sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Ana Valéria. Seja muito bem-vinda, Aninha. O prazer é todo meu, de novo, mais uma vez aqui com vocês. O prazer é nosso. Quando a gente fala em açúcar, o povo já fala assim, não, é isso? Não pode açúcar. Açúcar. Não o açúcar pode. é só vilão? Não pode açúcar, é verdade. A gente tem uma quantidade máxima por dia, seria 50 gramas por dia. Por dia? Essa recomendação. Seria no máximo 2 colheres de sopa. Mas isso em qualquer alimento, no pão, enfim, no chocolate, qualquer alimento a gente conta essas 50 gramas. Não, esses 50 gramas a gente está falando de açúcar, o açúcar adicional. Esses até os quais a gente tem aqui hoje. O açúcar legal. No café, no chá. Isso, o adicional. Porque a gente sabe que tem nos alimentos, né? Que a gente ainda não percebe, às vezes, né? No pão, né? Tudo tem açúcar, né? A própria fruta tem açúcar. É verdade. Né? A gente tem a frutose, mas não é o açúcar que faz mal. Esse açúcar da fruta, dos vegetais, não é o que vai fazer mal à saúde. É o açúcar. É o açúcar que a gente os outros derivados da cana. Quando a gente fala assim, qual que é o melhor? É o melhor ou é o menos pior? É o menos pior. Né? É boa. Porque às vezes a gente fala melhor, daí você fala, opa, então é só esse. Então é esse que eu vou. Não, porque é açúcar pior. é sempre açúcar. Né? Vai depender do tipo ali do refino, do que é adicionado, como que é a extração daquele produto, né? Mas açúcar é sempre açúcar. A gente tem que ter o controle mesmo. Boa. Então vamos falar dos açúcares. Certo. Vamos começar com o branquinho que a gente tem em casa, que é o refinado, é isso, né? Isso. O açúcar branco, ele é o que tem mais processo de refinamento. E para ele ficar dessa cor muito branco, ele tem uma adição de aditivos químicos. Então, se a gente fosse colocar em escala, esse daqui é o que a gente deveria retirar da nossa cozinha. Não ter esse aí. Esse não. Não. Se eu pudesse, então, menos pior, este é o pior. Este é o pior. Tem o refinamento, que perde 90% das vitaminas e dos minerais, que vem da própria cana, e tem aditivos químicos. Ruim, hein? Ainda acrescenta coisa ainda. E ainda acrescenta Ai. E aí a gente tem esse do lado que é o demerara. O que é o demerara? Isso. O demerara, ele também é proveniente, né, da cana, mas ele tem um processo de refino mais leve. Ele não perde toda a propriedade nutricional. Ele tem ainda algumas vitaminas, alguns minerais, e ele não tem a adição de aditivos químicos. Por isso que ele preserva essa cor. Então, o aditivo que é adicionado ali no açúcar branco, ele vai ficar muito branco, né? O enxofre, outras substâncias químicas. Mas o demerara, ele não tem essa adição. Então, ele passa por um processo de refino também, mas que preserva algumas vitaminas e minerais. Se a gente fosse comparar, assim, com o arroz, por exemplo, seria diferente do arroz branco para o arroz integral, por exemplo. Isso. E o açúcar demerara se consome muito no Nordeste, né? Muito mais fácil do que o refinado. Sim, e a gente tem um solo muito propício também, né? Quando a gente fala da região. Né? Boa. Vamos nessa sequência aqui, porque esse aqui eu não sei. Esse aqui vai ser polêmico, eu acho. Qual que é esse? Esse é o açúcar de coco e esse é o açúcar mascavo. Então, a diferença que a gente tem aqui, que tem o processo de refinamento, o mascavo e o coco, ele já não sofre esse processo. Então, por isso que ele preserva a cor muito mais forte, né? O mascavo vindo da cana, o coco vindo da palma, da flor da palma do coco, e ele tem baixo índice glicêmico, por conter mais fibra. Até a gente percebe que ele é mais grossinho, ele é diferente dos outros açúcares, né? E o mascavo, ele tem um adicional ali, um plus de ferro. Então, quando a gente fala até de anemia, de processos de deficiências de ferro, a gente pode também incluir o mascavo como uma fonte de ferro. Olha que legal, isso eu não E sabia. ele preserva bem. Ele é extraído do cozimento da cana. Ele não passa por esse processo de refinamento. Então, ele seria um melhor, vamos dizer assim. 6. Isso, a nota 6. Nota 6. Uma nota 6. Passou. A nota 6 Mas não é aquela coisa assim, substitua porque é o melhor, ainda não. Não. Tá. E dentro daquela quantidade, né, de 50 gramas
2 colheres. 2 colheres no máximo. Tá, de sopa. De sopa. Tá. Mas se fosse de cafezinho. De cafezinho, daí você ia fala, ser nossa, difícil, daí não hein? deu. Tem pergunta já? Vamos colocar aqui. Coloca pra gente. Ia ser difícil, 2 Não, colherzinhas ia ser de muito café, ia difícil. doer um pouquinho, né? Não é? Ia falar, nossa, só tá certo que a gente não toma do café, né? Mas... Bom, tá valendo. Tá Mas bom, as pessoas tá bom. têm costume de adoçar tudo, É. né? Adoça suco, adoça o café. Né? Juliana Beloso, de Rolândia, Paraná. É verdade que o pâncreas não reconhece nenhuma diferença de açúcares ou tem algum tipo que não oferece prejuízo ao pâncreas? Beijos para você, Ju. Boa E aí? pergunta dela. É, Vamos deixar né? só claro, assim, né? O pâncreas, na verdade, ele vai melhorar esse metabolismo da glicose. Todos os açúcares, até a pergunta dela, nenhuma diferença, realmente pro pâncreas não. Porque vai ter elevação da glicose. E o pâncreas vai produzir insulina, vai ter a síntese da insulina para poder baixar aquela glicose que foi aumentada no sangue. Então não tem diferença de açúcar. A gente volta naquela frase do início, né, da nossa conversa, que açúcar é sempre açúcar. Boa, boa Não vai pergunta, ter hein, Ju? diferença Não vai pra ter ele, diferença, não. Então, ó, não tem opção por enquanto. Por enquanto. Por Gente, enquanto. Quem sabe, por quem enquanto. sabe? Tem muita Quem coisa sabe? aqui ainda. Vamos Ju. ver o Muita coisa. impacto, Vamos né? ver o impacto no nosso organismo. E aí a gente vai para esses outros. É uma Aspartame, dúvida, né? Uma dúvida imensa isso aqui. eritritol e xilitol. Pô, ficou tão chique esse negócio de falar xilitol, né? Não sei. Nos Mas produtos e aí? low carbs, né? Nas receitas. Fala assim, até emagrece. Fala, como é que pode? Não é? Não emagrece não, acho Não, não difícil. emagrece, não. Não emagrece Não, não, ele né? vai ter caloria, então os adoçantes têm caloria, né? É uma caloria reduzida. O xilitol e o eritritol, ele é um poliol, então ele é conhecido como um álcool do açúcar, né? Uma substância química do açúcar. E ele não traz residual para a receita, para a preparação que está fazendo, né? Diferente do aspartame, do ciclamato, de outros adoçantes que são químicos. Mas esse aqui também é derivado da cana? Também é derivado. Tanto o eritritol e o xilitol, os Não, dois? a gente tem uma derivação do milho, do tá. cogumelo e de outros vegetais. entendi. Não sai como os outros açúcares que a Entendi, gente fala da cana, né? Mas ele é extraído da fibra de alguns vegetais. Que interessante. Então, se Interessante fosse mesmo. para falar desses 3 aí, o aspartame não. O aspartame não. A gente falou em adoçante químico, né? Então ele tem que ser excluído mesmo. Excluído das preparações, dos produtos industrializados, olhar rótulo, ter presença de adoçantes químicos. Hoje a gente tem estudos relacionados até com quadros depressivos. Quadros de ansiedade, depressão, por conta do uso de adoçantes químicos. E eu lembro que quando eu era criança, eu acostumei a tomar café sem açúcar por causa da minha avó, que ela tinha diabetes. Mas ela gostava de pôr aquele... Ah, as O gotinhas. famoso. As gotinhas. As gotinhas. 5 gotinhas. Não, era assim, ó, espirrava. Aí eu falava, vó, deixa eu tomar pra eu ver. Nossa, um gosto de remédio, né? Porque Deixava um ficava no- residual. você Esses sente. químicos, ele tem um residual muito forte, químico mesmo. E a gente sente mesmo, ele não é gostoso, Não, parece né? gosto de remédio Parece mesmo, gosto é. de remédio. Eu tomo quase tudo sem açúcar, na verdade, né? Porque Tem justamente... que sentir o sabor É importante. da bebida, da né? bebida. Mas é mais difícil, é um costume, né? Isso, vai acostumando, é um hábito. É um hábito. É um hábito mesmo. Mas tem preparações que precisam, né? E aí a gente acaba comendo na preparação. E agora vamos para esse. Esse aí. Porque eu já ouvi muito, tá, Aninha? O pessoal falando assim, mas daí eu faço o seguinte, eu quero emagrecer, eu uso uso mel. mel. Mas o mel também é açúcar. O mel é super calórico, né? Então a gente está falando de calorias aqui, a gente tem todos iguais, né? Tá. O mel e o melado, a gente tem aqui o mel fonte animal, né? Produzido ali pela nossa abelha, e o melado da cana vindo de fonte vegetal. Então a gente tem essa diferença, até para o público vegetariano, vegano, eles se adaptam melhor com o melado. E o melado também é riquíssimo. O mel e o melado são riquíssimos em vitaminas e minerais. Quando a gente fala do mascavo, que ele é rico em ferro, magnésio, zinco, potássio, o melado e o mel também. E o que ele é bom e o que ele é ruim? Ele é ruim pelo grau de glicose que ele vai elevar no sangue. Então, diabetes, Assim por como exemplo, o açúcar. Então, o corpo pode. vai reconhecer calórico, totalmente né, os dois. calórico. Entendi. E diabetes também? Quem tem diabetes não pode, Tem que ter de jeito super nenhum. controlado. Dentro da dieta pode ser adicionado, mas em pequena quantidade. Você vê como a gente se engana, né? É. Eu vou adoçar o meu suquinho com mel. Com mel, Nossa, porque não é assim, natural. né?
Gostei. E acha que pode sair do açúcar e vir pro mel. pro Não é mel. assim, né? E não é assim? Peraí que tem mais uma interessante. perguntinha. Da Maria Aparecida de Florianópolis, Santa Catarina. O adoçante stevia é um bom substituto para o açúcar? Ah lá, ó, legal. Ó, Maria Aparecida, um beijo para você. E aí? Eles gostam do sabor doce, né? A gente percebe que eles querem mudar o açúcar, mudar o adoçante, mas preservar o sabor doce. Né? O stevia, sim, ele é um adoçante interessante porque ele vem de uma planta, né? Então, ele é um adoçante natural. Diferente daqueles que a gente citou, que tem o lado químico, né? Então, o stevia é sim, mas que também deixa um pouco de residual. Deixa mesmo. É. Mas Nas é bem menos. preparações. Menos, Bem sem dúvida. menos. E aí é o que ela falou, lê o rótulo, né? Porque daí a gente vai Isso. ver se tem essa... boa pergunta. E aqui? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a uva passa e tem as tâmaras também, né? Que são frutas desidratadas no açúcar, mas que também são bons substitutos nas preparações, nas receitas, né? Então, fazer um brownie com a tâmara, preparar um bolo com a uva passa. Um brigadeiro com a tâmara, né? A gente pegar uma tâmara, abrir, colocar uma uva, colocar um morango, aquilo ali também é uma sobremesa, né? E a vontade do doce, ela é suprida também com esses alimentos, que não precisa ficar para o lado do açúcar. Sim. Ou refinado, ou demerara, enfim. Ou demerara, enfim. E aqui E as igual, frutas? A mesma coisa? E a fruta, a gente tem o próprio açúcar da fruta, né? Que seria a própria frutose. Mas isso não tem impacto ruim. Né? As pessoas até ficam preocupadas de quantas frutas podem consumir. A recomendação nossa hoje, do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, é de 3 a 4 porções por dia. Né? Então, pode sim comer fruta, né? Não precisa ficar com medo, né, de comer fruta. Esse açúcar natural, ele vem junto com fitoquímico, ele vem junto com antioxidante, com fibra. Né? Então, o impacto dele para a saúde é outro, não se compara ao açúcar de mesa. Né? Que legal. Então, se fosse para a gente escolher, qual a gente poderia? Ficaria entre esses que não tem refinamento, né? O mascavo e o coco. E se tiver que adoçar alguma preparação, a tâmara, a uva passa, ou até mesmo uma própria fruta, né? Um suco da laranja cai bem dentro de uma preparação, né? Para deixar o sabor doce, a própria maçã. É verdade, né? Uma boa. Porque essa coisa que toda vez que a gente fala de açúcar, a gente fala isso, né? O açúcar vicia, né? Ele é viciante. A pessoa não sai do ciclo, né? Se ela não desmamar mesmo. Ela precisa fazer aquele desmame do açúcar, porque ele traz muita consequência. A gente tem um efeito opioide, né? O açúcar traz prazer. Né? Assim como uma droga ilícita. A gente a gente compara a drogas, né? Comparada assim como a farinha drogas. branca também, né? Farinha de trigo, né? E as pessoas ficam viciadas no açúcar. Elas precisam comer uma sobremesa, elas precisam substituir aquele açúcar com um adoçante que tenha um poder adoçante muito alto. Né? Os adoçantes químicos, eles têm um poder de 136 vezes maior do que o açúcar. Nossa, gente, olha isso. Então, ó, não vai emagrecer, né? Não vai te ajudar. Tem mais uma perguntinha para você, Vá. Gilmara Romeiro, Campina Grande, Paraíba. Qual o melhor tipo de açúcar para o diabético? Um beijo para você, Gil. E aí? É um diabético. Então, a gente não pode pensar que o açúcar é o amigo dele. Né? O açúcar é o inimigo dele. Então, se tiver que adoçar com as frutas e ficar no açúcar de coco ou mascavo. Mas uma concentração muito pequena, até porque nós estamos falando de um diabético. Nessa dieta dessa pessoa não deveria entrar o açúcar adicional. Só o dos alimentos mesmo. Até porque quando a gente fala em diabetes, né, gente, é uma doença séria. Sim, crônica. Né? E é necessário você ter um controle, né? E às vezes as pessoas falam, mas eu sou diabético, eu não posso comer nada. Não é bem assim, né? Mas tem algumas coisas que você vai ter que se cuidar sim. Porque não tem o que fazer. Até as frutas, para os diabéticos, a quantidade é menor, não é? A quantidade e ela pode também usufruir de fibras adicionais. Então, ela vai consumir uma banana, ela pode adicionar uma aveia, uma chia, para diminuir o índice glicêmico daquela fruta. Legal isso. Então, tem as dicas também. Quer comer um pãozinho francês? Come um pãozinho francês com ovo, com frango, com carne. Daí a gente põe uma proteína e diminui o índice glicêmico daquele pão. A gente podia fazer uma pauta disso, muito não legal, é? né? Adoro isso. Pra Aninha muito voltar bacana. e a gente falar de alimentos que nem as pessoas que têm o diabetes para poder comer, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tô com muita vontade de comer. Até mesmo do pão, né? As pessoas viveram a vida comendo pão e querem hoje tomar um cafezinho com um pão, mas não um pão na chapa. Daí a gente tem as dicas de como diminuir o impacto daquele pão. Mas aí você já quebra, pôr na chapa, Mas ela vai ensinar receita boa. Então tá bom. Vai, entendeu? Vai falar, mas você põe isso aqui e vai ficar tão bom tá quanto, legal, então entendeu? Então tá bom.
Vamos ajudar, Leonardo. Vamos ajudar, Leonardo. Aninha, que prazer. Muito obrigada por Eu hoje, que agradeço, viu? um prazer é meu. E aí, na próxima, a gente vai falar sobre isso. Eu já Combinado. gostei. Você de casa, aproveita, segue a Aninha na internet, @AnaValéria Nutricionista, tudo junto. O Facebook também é Nutri Ana Valéria. Aproveita, minha gente, e fala que viu ela aqui no Santa Receita, viu? Dá uma bombada aqui no Instagram dela, Isso, viu? Se tiver fala alguma assim, dúvida vi também, você né? lá, Isso mesmo. entendeu? Volta no programa para falar do índice Isso. glicêmico. Boa. Boa, que a gente vai adorar, certo? Um beijo para você, Eu que meu agradeço. amor. Obrigado, viu? Foi um prazer recebê-la. Adorei. Da próxima vez eu vou te perguntar sobre a maçã também. Isso Porque a mesmo. maçã tem um probleminha. Você come, parece dar mais vontade de Mais comer, vontade. né? Tem Eu substância acho nela que que ela faz não- isso. Eu sabia, mas deixa pra Viu? próxima. Eu Por isso sabia. que eu enjoei de comer maçã. Porque come, você quer comer mais? Verdade. Não. Mas uma por dia, hein? Abi, uma por dia. Nem faz consigo bem. mais. Só por dia faz bem? Sabia. Faz bem.